mas não permaneciam. Lembra daquela multidão, Marcos capítulo de número 5, aquela mulher do fluxo de sangue que se aproveitou dessa multidão, indo a caminho da casa de Jairo e o tocou, e a hemorragia estancou? Você lembra o que o texto dizia ali? Que a multidão que o seguia o apertava. Porque na verdade eles formatavam a operação dos milagres que Jesus realizava dentro de um único método exoperante. Quem está comigo, diga amém. Elas começavam a divulgar e a acreditar o quê? O relato que Lucas escreveu na época da operação daqueles milagres, que era qual? Que todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Completa aí para mim, todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Por isso que aquela multidão está apertando, porque eles acreditavam que só podiam ser curados se por ele, Jesus, fossem. Aí aquela mulher não podia por ele ser, porque o sangue, sua hemorragia, que era a enfermidade que ela tinha na época, tornava ela imunda de acordo com a lei de Moisés. Em razão disso ela não poderia tocar. Mas por que ela é tão celebrada e ela é utilizada como um exemplo na Bíblia Sagrada? Porque ela não se acomodou por isso. Uma vez que ela não podia por ele ser tocada, ela inaugurou um método que nunca antes foi utilizado por ninguém. Existem crises que Deus permite a gente entrar, não é o ponto hoje não, é só um exemplo. Mas existem crises que Deus permite a gente entrar só porque através da nossa vida Ele quer inaugurar métodos que ainda não foram utilizados por ninguém. Para quê? Para tirar aquele método pequeno que só porque já foi vastamente utilizado, começa a nos levar à crença limitante de que só pode operar de uma única maneira. Antes dela, ninguém tocava nele para receber. Por quê? Porque todo mundo acreditava que tinha que esperar para ser tocado por ele. Por que todo mundo aperta, mas ninguém recebe milagre? Porque está todo mundo esperando ser? Ela não. Uma vez que eu não posso por ele ser tocada, e é por isso que a fé dela é extraordinária. Ela me impressiona. Eu costumo dizer que ela foi, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Você vê que o sermão nem é sobre ela, mas ela me encanta tanto que eu já parei aqui no texto. Porque, meu irmão, a gente gasta tempo às vezes pedindo tanta coisa porque inauguramos ou estabelecemos um único método e uma única forma de Jesus operar. Ah, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí vem essa mulher, de acordo com a lei mosaica, imunda. Ela não toca nele propriamente na sua pele para que ele não perceba que ela tocou e torne ele imundo. Por quê? Porque quem está buscando cura não faz isso sujando ninguém. Segunda coisa, ela faz isso tocando só na orla das suas vestes. Agora dá uma olhada em casa quando você chegar no texto de Marcos 5 e veja lá se ela pediu para ser curada. Em casa ela inaugurou um método com um pensamento dizendo assim: se eu tão somente tocar, tá todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar eu sou curado. Está todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar, eu recebo a minha vitória. Se ele me tocar, a mulher está em casa, não está do lado, mas olha o método: se ele me tocar, não, se tão somente. Jesus está dizendo: ei, estabeleça métodos dos quais, quando você não tiver mais o que fazer, sua fé seja o suficiente para acessar o que está preparado para você. Ela criou um método. Escuta isso aqui, que isso aqui é muito prático. Às vezes a gente quer colocar um milagre de maneira mirabolante. Isso aqui é prático. Ela criou um método, um plano. Completa para mim, por favor. Ela criou um que não dependia de ninguém para ser operado, a não ser dela. Deus está dizendo: sabe por que tem coisas que você não realiza? Porque você diz: se fulano me ajudar, se o outro entrar, se o outro emprestar, se assim fizer. Deus está dizendo: quer ver milagre? Comece a estabelecer planos que só dependam de uma ação simples sua, e se envolva nesses planos. A gente olha para ela e a gente vê coisas extraordinárias, como uma mulher, por exemplo, que já ia saindo e Jesus trouxe de volta. Nessa hora eu até me indigno e eu digo: Deus, não é brincadeira não. A gente fica aqui tentando utilizar tudo que é método que a gente conhece como aquilo que funciona. De repente essa mulher vai lá, toca na orla das suas vestes, é estancada hemorragia no corpo. O texto diz que ela sentiu na hora que ela foi curada, né? E se Jesus não chama ela, ela vai-se embora. Então vou perguntar de novo: ela pediu para ser curada? Meu irmão, olha a ousadia dessa fé. Foi lá, pegou e já estava indo embora. Nem obrigado ela estava dizendo. Pegou. Foi Jesus que disse: oh, alguém me tocou. Jesus agora invadido na glória. Ei, alguém me tocou, né?
E era ela disse, fui eu, Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? De maneira muito simples, essa mulher acessou uma oportunidade, criou um método único, exclusivo. Depois dela, aí você vai ver um monte de gente. Depois dela, aí você vai ver alguns casos a mais, dessa mesma maneira. Mas veja, essa mulher, ela compreendeu que se ela tivesse a motivação correta pelo método, para o resultado que ela queria, isso seria o suficiente. Então preste muita atenção. Quando Jesus veio e ele implementa seu reino, e acabou que eu não disse o que eu queria dizer, e o que eu queria dizer de verdade é o seguinte, que quando ela realmente é um personagem que me deixa